Olá, me chamo Priscila Fumagalli, tenho 31 anos, atualmente sou advogada, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, local onde eu nasci, e hoje estou aqui para relatar um pouco da minha história com o Marcos Duarte, na verdade para mim é o Zion, né? Trazendo um pouco da nossa história aí de 20 anos atrás. E por que tudo isso? Tô tentando traçar aí uma linha do tempo para vocês entenderem a confiança, o respeito e o agradecimento que eu tenho por ele ter me feito. Eu digo categoricamente que Zion me criou de uma forma que talvez os meus pais não teriam feito, tá? Eu digo numa etiqueta exemplar, num conhecimento entre o trabalho e isso que eu tô fazendo agora. Essa paixão pela lente, essa paixão pela câmera, essa paixão por falar. Zion me ensinou tudo isso desde quando eu tinha 11 anos de idade. E hoje estou beirando 32 anos. E aqui, gravando esse depoimento como forma de agradecimento por tudo que tu fez por mim. Não existem palavras. É só pra gente estar junto nesse momento e dizer que eu confio no teu trabalho, eu confio em você e eu sei quanto você é capaz de mudar a vida das pessoas. E você mudou a minha por muito tempo. E até hoje muda. Então, eu conheci o Zion, eu vou falar Zion mesmo, tá? Para os mais íntimos entenderem. Quando eu tinha 11 anos. Eu tava fazendo um curso de manequim na época. Não existia modelo, era manequim. Numa agência em tese famosa naquela época. E o Zion chegou com um curso bem diferenciado, trazendo novidades de São Paulo, assim, algo muito espetacular, assim, pra gente daqui, né? Algo que nós nunca havíamos visto. Assim. E dali em diante, eu passei a fazer as aulas com o Zion. Foi ele que me ensinou a minha passarela, foi ele que me ensinou a etiqueta, foi ele que me ensinou como fotografar, né? Trazer uma história de dentro de mim. E ali a gente teve um contato muito íntimo, assim, muito de profissionalismo ao extremo, de educação. Minha mãe tinha muita credibilidade nele, no trabalho nele nessa época. E dos meus 11 aos 15 anos, eu modelava aqui na minha cidade mesmo, porque né, eu era muito nova. E eu comecei a fazer muito trabalho como modelo passarela. Eu tenho 1,68 de verdade, mas enquanto eu modelava em São Paulo, eu dizia que eu tinha 1,71. Fica a dica pra você que vai modelar em São Paulo, nunca a tua altura vai ser a realidade, tá? Então, assim, como eu era muito baixinha, na minha região não se tinha muito essa situação de, modelo de passarela ela é alta. Tu tinhas que ter o desenvolvimento. Eu lembrei que agora uma situação, claro, eu tô fazendo isso tudo realmente na melhor lembrança, assim, que eu tenho, porque traçar um roteiro nessa hora não vai ser fácil, né? Foram muitos acontecimentos. E eu me recordo que eu fiz um book, né, com um fotógrafo super renomado, assim, em São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, o meu book era... A gente chamava como uma arma, né, da profissão de modelo, o meu salto alto e os primeiros castings que eu fui, assim. Foi algo extremamente inovador, diferente, filas, meninas maravilhosas, assim, e era muito engraçado, porque, sei lá, eu tinha um croquetezinho que era o número 300 e eu era, tipo, eu e mais 300 meninas maravilhosas naquele lugar, né. E aí, voltando, né, do que eu disse antes, eu voltei pra minha casa, eu trabalhei como vendedora em loja, porque estudava, trabalhava, enfim. Até que um dia, quando eu fiz 18 anos, eu tive de novo a ideia de ir embora. Mas eu não sabia por qual agência que eu ia, como que eu ia, e o Zion o tempo inteiro ali, né, vindo pra cá, dando aula, e a gente já tinha um contato muito próximo, né, porque já havia 7 anos que nós nos conhecíamos. E aí foi quando de verdade eu passei em outro casting, né, eu até posso falar o nome dessa agência, que é a agência Daphne, que foi a minha agência mãe, onde eu tive muitas conquistas, muitos ensinamentos com o Roger, sou eternamente grata. E aí o Roger veio pra cá com o Zion, e o Zion nunca desistiu de mim. Nunca. Ele sempre queria que eu fosse pra São Paulo, que eu começasse minha vida de modelo de novo, enfim. E aí eu fui. E novamente a minha mãe foi junto comigo. A minha mãe nunca me deixou nessa fase, assim. Nunca me esqueço, nós fomos pra São Paulo no dia 16 de julho de 2011. Eu cheguei lá pra morar com quase 20 modelos, numa casa no Brooklyn. E o Zion, né, fazendo contrato com a gente, sempre ali e tal. E aí... Beleza, minha mãe voltou embora e eu fiquei sozinha. Sozinha mesmo, né? Sozinha sem ninguém. E aí comecei uma vida extremamente diferente da que eu tinha, um mundo totalmente oposto. Eu que sempre achei que fui criada num lugar onde não existia nada igual do mundo, né? Com festa, com gente bonita. Eu tava num lugar extremamente super diferente do que eu vivia. E um lugar perigoso, enfim, assim. Então, tinha muito suporte do Zion, que foi o que me, né, aguentou nessa época. E ali eu comecei a trabalhar realmente como modelo. Tu tinhas que ter a atitude, tu tinhas que ter algo dentro de ti que te fazia se destacar na passarela. E eu tinha isso, porque o Zion me ensinou que era ter o contato com a passarela, a história que eu queria passar, a roupa que eu vestia, o que o cliente queria, qual era a pretensão da marca.
E eu fui fazendo muitos trabalhos em Balneário Camboriú, com passarela mesmo, óbvio, foto também, mas era mais passarela. Fiz Balneário Fashion Show, Floripa Fashion Model, foi Blumenau, eu nem me recordo, já faz tanto tempo, né? Mas foram muitos eventos e eu sempre era estrela, né? Mesmo sendo a mais baixinha, todo mundo amava minha passarela, até hoje eu ouço muito isso. Então eu tinha muita paixão, assim, pelo que eu fazia. E o Zion, ele foi cada vez mais me lapidando. Porque, de fato, ele tinha a equipe dele, os alunos dele como diamantes, que ele cuidava ao extremo para poder fazer o reflexo do que era a aula dele, do que era os ensinamentos. Então, quando eu fiz 15 anos de idade, eu resolvi ir embora. Eu falei que eu queria ser modelo, que eu não queria ficar mais na minha cidade, que eu achava minha cidade pequena demais, que eu precisava expandir, que eu queria ser famosa, que eu queria ser Gisele Bündchen, que eu queria Isabelle Fontana, tudo aquilo que é normal. E tivemos uma oportunidade onde o Zion fez um casting com uma agência em Balneário Camboriú, que era algo já super diferente naquela época, com uma agência de São Paulo, e no fim a gente acabou indo. Fui selecionada e fui pra São Paulo. Minha mãe foi junto, óbvio. Ela nunca largava, eu ainda mais com 15 anos, né? Meu pai determinou que ela fosse junto comigo. E aí lá começou verdadeiramente uma vida que eu nunca imaginei pra mim. Minha mãe ficou morando comigo um tempo, mas eu acabei chegando num local onde eu era mais baixinha, eu era mais encorpada, e eu não era do perfil daquilo, mas eu queria estar lá, eu queria entender como aquilo funcionava. E ali eu tive um problema de saúde, que foi bulimia severa, e fiz um tratamento muito grande, passei por um problema de saúde bem pesado, assim, por um momento consegui esconder dos meus pais, e foi o Zion, né, que quando estava comigo me deu todo o amparo e me fez voltar pra casa, porque uma das coisas mais especiais que ele tinha era dizer que a nossa saúde mental prevalecia sobre a fama, né, porque não adianta tu ser famoso, tu tem que ser reconhecido. Essa era uma frase que ele falava muito, eu levo pra minha vida inteira até hoje enquanto advogada. E então eu passei por essa situação da bulimia, foi um ano de muitas coisas ruins acontecendo, eu voltei pra minha casa, descobri um mundo totalmente diferente do que eu imaginava que era em São Paulo, e acabei voltando. Eu fiz teatro, né, eu fiz bastante campanhas, fiz bastante figuração também com grandes empresas, eu fiz muito casting, fiz caixinha de tinta de cabelo, fiz Nextel, fiz Vivo, fiz Banco Itaú, fiz Claro, hoje em dia, olha, não consigo nem relembrar, assim, tudo exatamente de tanta campanha que eu fiz, assim. E passamos por várias coisas lá, eu digo passamos porque o Zion sempre esteve comigo, ele sempre foi pra São Paulo, nos visitava, até que teve um dia que o Zion nos tirou da casa de modelo onde eu estava, eu e uma outra amiga minha, Amanda, e nós fomos morar num outro apartamento, o Zion foi fazer compra pra gente, fez comprar comida, comprou um colchão, um talher, panela, e sempre muito em cima dos meus exames médicos também, da minha vida, né, em relação do que eu tive ali quanto à bulimia, porque nessa segunda vez que eu fui, eu já tinha compreendido que eu era comercial, né, eu não era fashion, eu não tinha por que entender que eu queria passarela, enfim, então era algo que eu já tinha entendido, assim. E eu comecei a estourar na minha agência, né, eu era a promessa da minha agência, então eu comecei a fazer muito trabalho, e até que surgiu a oportunidade de eu ir pra China, em 2015, e a Zion acompanhou todos os nossos contratos, todas as nossas negociações e tal, porque eu jamais iria sem ele me dar o aval. E aí eu resolvi vir pra casa pra contar pros meus pais, né? Eu resolvi vir pra casa pra contar pra minha mãe e pro meu pai o sonho, porque meu sonho era viajar o mundo, meu sonho era conhecer todo canto do mundo enquanto modelo, porque é o sonho de qualquer garota, né, que se encontra nessa profissão, assim, ou que está se encontrando, né? Até que, na verdade, daí minha mãe foi no final do ano, assim, me visitar. E quando minha mãe foi me visitar, eu percebi que ela estava um pouco diferente. Ela tropeçou num buraco, não viu um buraco, enfim, daí... Mas mesmo assim, eu acabei não dando muita bola, né, popularmente falando, e ela acabou voltando pra casa. Só que eu liguei pro Zion e falei, Zi, eu lembro que eu tinha um casting da L'Oréal nesse dia, e eu tinha sido aprovada para um outro trabalho, se eu não me engano, foi da Samsung na Copa. E aí eu falei pro Zion, eu falei, Zi, a minha mãe veio aqui e tal, e não tá muito legal, e enfim, eu vou pra lá e vou dizer que eu vou embora, vou chegar onde eu sempre quis chegar, que era desbravar o mundo. E aí Zion falou, vai pra casa antes e faça isso mesmo. Aí eu vim pra casa e descobri que minha mãe tava doente, muito doente. Ela tava já cega, na verdade, ela tinha diabetes, enfim, né, vários fatores. Só que eu não pude ficar aqui.
foi onde eu voltei para São Paulo, liguei para Zion de novo e falei: Zion, tá acontecendo isso, eu preciso viajar. Eu falei: eu preciso concluir o meu sonho, né? O que eu faço? E Zion, como foi uma pessoa que a minha mãe chamava ele de pai, né? Nós também, que era uma mistura de mãe e de pai, que tudo era com o Zion. Minha mãe brigava com o Zion sobre a responsabilidade que ele tinha comigo. E aí Zion disse: talvez seja a última vez que você vai ver sua mãe. Então, se eu tenho algo pra te dizer nesses tantos anos que eu te acompanho, que eu te criei, te modelei, te fiz uma artista, é pra que você não viaje. E aí, claro que, né, eu fiquei horrorizada, porque eu queria muito viajar. Pensei: imagina, né, enfim. E fiz o que ele disse. Fiquei mais um mês em São Paulo, no meu auge da carreira, que foi realmente o meu auge, assim, no meu teatro, em todos os trabalhos que eu fiz. Eu tava explodindo de um jeito financeiramente e também de ser conhecida, de ver o meu rosto, tipo, num comercial da Globo, no intervalo de uma novela, algo assim que eu nunca imaginei. Imaginei, mas acreditava ser impossível, sabe? Daí eu voltei pra casa, fiz um vestibular e passei pra faculdade de Direito. E aí comecei a fazer faculdade, em 2018 minha mãe faleceu, eu acabei ficando por aqui. Hoje eu, né, não trabalho mais como modelo, lógico, faço por hobby algumas campanhas e tal, mas sou advogada, tenho um escritório na cidade onde eu nasci, tenho o meu escritório, tô fazendo a minha carreira profissional e talvez se eu não tivesse escutado o Zion ao longo de todos esses anos, talvez eu teria viajado, entendido que o mundo era aquilo dali, além do que a vida de fato, sabe? Eu deixo aqui toda minha vida, né, abertamente para você publicar, para você reportar para as pessoas, porque você merece todo esse carinho. E sempre quando eu tenho uma atitude X, eu lembro que foi você que ensinou como me comportar no Miss, esqueci de falar, mas foi Zion que me treinou pro Miss também, onde eu fiquei em 4º lugar, né, em Santa Catarina em 2011, também antes de ir a São Paulo. Enfim, Zion pra mim, ele tem uma qualificação profissional e familiar. E assim vai ser pro resto da vida, né? Muito obrigada. Espero que vocês aproveitem esse depoimento para que possa agregar na vida de vocês e que vocês mantenham essa confiança no trabalho do Zion. Eu tenho certeza que vocês vão colher belos frutos.